bem-vindos a essa live que foi preparada com muito carinho para vocês, principalmente com uma fala mais acessível, porque esse é um tema um pouco complexo, um tema novo, né, e ainda um pouco abordado, que são os dados pessoais, o vazamento desses dados pessoais, como se prevenir. E a Karen, ela é psicóloga, é neuropsicóloga, né, Karen? E hoje vai trazer um pouquinho também para a gente dos danos emocionais. Mas antes de trazermos esses danos emocionais causados pelo vazamento de dados, é importante eu trazer para vocês também o que são dados pessoais. Porque muitas vezes nós ainda temos aquela ideia de que dado pessoal é o nosso nome, número do nosso documento, mas na verdade os dados pessoais eles vão muito mais além. São todas as informações que nos identifiquem ou que de alguma forma possam vir a nos identificar. Então, aquelas informações que de alguma forma possam estar relacionadas ou individualizar uma pessoa. Como, por exemplo, o IP do computador, o chassi do carro, se ele conseguir chegar a uma pessoa, ele também é um dado pessoal. Informações relacionadas à orientação sexual, convicção religiosa, política, todos os dados relacionados à saúde de uma pessoa, tudo isso é dado pessoal. E por que é importante você saber disso? Porque a partir dessas informações que você tem, dependendo de como você utiliza essas informações, pode gerar uma série de incidentes com os dados pessoais, vazamentos de dados, com sérias consequências. E como pode surgir esses vazamentos de dados? De forma online, por exemplo, nas redes sociais, ou até mesmo quando você faz um cadastro em um site, em um aplicativo, que você coloca suas informações, e você não sabe se aquele site ou aplicativo, ele tem segurança. Porque, dependendo de como ele é feito, de como ele pode deixar suas informações vulneráveis. Assim também como, cara, acontece muito no meio corporativo, das pessoas terem os documentos, informações relacionadas a pessoas em armários sem tranca. Então, todo mundo que está ali naquele ambiente pode ter acesso. E muitas vezes pode ter uma pessoa mal intencionada que pode passar essas informações para terceiros. E isso pode gerar um vazamento de dados, né? Então, você pode... Só aqui, complementando, nessa questão a gente também aborda a questão do sigilo profissional, né? Exatamente, exatamente. Então, pode gerar uma série de consequências, seus dados podem ser acessados e até vazados na internet, né? Ou até mesmo passados para terceiros para aplicação de um monte de golpes, como, por exemplo, abrir contas bancárias digital, pedir empréstimos. E pedir empréstimos, por exemplo, isso acontece muito com pessoas de mais idade, de terem os dados dessas pessoas, entrarem em contato com elas e elas passarem mais informações e esses criminosos terem acesso a informações sigilosas e até conseguir mesmo pegar esses valores altos em nome dessas pessoas. Fazer cartões de créditos ou até mesmo expor fotos das pessoas em redes sociais e gerar aí danos patrimoniais, mas também danos emocionais. E aqui a gente entra com um pouco, é mais sensível, porque danos patrimoniais, de uma certa forma, você até pode conseguir recuperar. Mas os danos emocionais é mais difícil, né, Karen? Isso, exatamente, né? E aí, falando um pouquinho dos danos emocionais, a gente tem inúmeros, né, que podem acontecer. Eu trouxe aqui alguns que são os mais frequentes, né, que a gente identifica quando acontece esse tipo de situação. E aí, no topo, a gente tem a ansiedade, né, que nada mais é do que uma preocupação intensa, excessiva daquela situação, do que pode acontecer, um medo persistente em relação a esses acontecimentos que, querendo ou não, envolvem essa pessoa também, né? E aí, dentro desses sintomas de ansiedade, a gente tem taquicardia, sudorese, palpitação, sensação de cansaço, né? Porque
o pensamento ele fica mais acelerado mesmo, né? O que vai acontecer, como, quando e todas essas questões. Depois da ansiedade, a gente tem também assim, o pânico, né? Ou síndrome do pânico, que está associada aí a crises repentinas e agudas, né? Então, elas vêm intensamente e são marcadas aí por muito medo, por muito desespero. É uma sensação aterrorizante, vamos dizer assim. Aí a gente tem também a baixa autoestima, porque a pessoa ela já vai se sentindo ali um tanto quanto inferiorizada, vamos dizer assim, né? E ela tem um pouco de dificuldade de entender por onde começar, né? Buscar a quem para auxiliá-la diante dessas situações. E também ali, dentro dessa baixa autoestima, a gente vai ter questões relacionadas ao amor próprio, porque ela começa a ela mesma se desvalorizar em alguns momentos também, por conta de uma situação que às vezes não, né? Sempre partiu de outra pessoa. E aí, Sim. E se eu tivesse feito diferente? Será que a culpa não foi minha? Então começa a ter essa inversão de papéis, né? Por conta dessa baixa autoestima também. Aí a gente tem a depressão, né? Que já é um grau mais avançado, mas que a gente não pode desconsiderar, que essa pessoa ela vai perdendo interesse nas suas atividades cotidianas, né? No seu trabalho, muitas vezes, como você deu exemplo, quando isso acontece no próprio trabalho, essa pessoa ela pode perder o interesse de estar no próprio trabalho. E aí a gente tem uma outra questão, que é o burnout, né? Que é o esgotamento do seu trabalho, que ele também pode ser ocasionado por conta disso. E o estresse, Karen, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar, que a pessoa falou assim, ó, eu tive medo, eu tive meus dados vazados e tive vergonha de ser julgada. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó, eu tive meus dados vazados e eu tive vergonha de ser julgada. Na verdade, ela não falou quais foram os dados, né, que foram vazados. Mas, por exemplo, no ambiente de trabalho, se dependendo, a pessoa tem uma doença e ela, muitas vezes, ela não quer compartilhar com os colegas de trabalho que ela tem uma doença. E se não tem um procedimento, um processo feito de forma correta, essas informações, se aquele departamento de recursos humanos ele não tiver um procedimento para seguir, aquelas informações podem ser acessadas por colegas de trabalho, ou seja, aquela informação dela ali, que é um dado pessoal, uma informação, inclusive, que diz respeito à esfera privada dela, não quer compartilhar com outras pessoas. E é compartilhado, isso gera um incidente de segurança, um vazamento de dados, e aí é um dano emocional que ela tem, né, que vai gerar grandes transtornos, e não somente problemas judiciais ou problemas patrimoniais, porque, como você bem colocou, o dano emocional, por exemplo, a depressão, a ansiedade, crise de pânico, vai gerar de uma forma que como ela vai conseguir sair dessa situação? Porque ela não vai mais conseguir se manter naquele ambiente de trabalho, né? Exatamente. E a gente não pode se esquecer que não querer compartilhar é um direito dela, né? Ela tem esse direito, né, de não querer compartilhar essas questões, ainda mais trazendo aí esse exemplo que você deu, né, de uma doença, muitas vezes nem ela aceitou, né, não houve autoaceitação nem por parte dela dessa doença. E como que eu vou expor isso? Como eu posso dizer? É muito constrangedor, eu acho que essa é a palavra, né? Sim, porque gera uma discriminação para ela naquele ambiente, e é justamente isso que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que aborda isso, que protege como as empresas, as pessoas devem utilizar os dados pessoais, justamente é isso que ela traz, que não gere discriminação para o dono daquelas informações. Então, que realmente seja mantido o que ela quer que seja mantido de forma privada, na esfera da privacidade dela, ela não quer tornar público
naquele ambiente que ela está. Pode ser que na casa dela todo mundo sabe, apesar dela não ter aceitado, né? Mas no ambiente de trabalho ela não quer, ela quer deixar aquilo reservado, mas por não ter esse procedimento muito bem estruturado, como a guarda dos documentos relacionados à saúde ou qualquer outro tipo de documento, pode gerar, desencadear aí uma série de problemas para ela que vão ser até irreparáveis, né? Exatamente, né? E ainda complementando todos esses, né? A gente tem ainda não um menos considerável, mas a gente tem o estresse, né? Que nada mais é que uma resposta ali do organismo a esses estímulos que vão acontecendo. E muitas vezes, Lio, a pessoa, ela tá tão ali sem condições de lidar com essa situação que ela acaba pensando que tudo é para ela, né? Então, às vezes, um olhar, é por conta disso. A pessoa falou de um outro jeito, né? Teve ali um outro comportamento. É por causa do que aconteceu comigo. Então, olha como ela vai trazendo isso para ela, né? Ela vai abraçando tudo isso. E isso é um dos danos emocionais seríssimos, né? Porque para a gente reverter isso, precisa aí de um plano de acompanhamento bem elaborado, né? Exatamente. E até também, partindo agora para a questão do... Eu tive meus dados vazados, o que eu tenho que fazer? Quais são as medidas que eu devo tomar? Primeira medida de tudo, você precisa... Até tem uma pergunta aqui, que eu vou colocar aqui para a gente falar sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Então, primeiro de tudo você tem que fazer um boletim de ocorrência. Se esses dados foram vazados e você teve as suas informações divulgadas em redes sociais ou até mesmo em aplicativos de mensagens, você precisa fazer um boletim de ocorrência, registrar, inclusive, isso em ata notarial, registro no cartório, para que isso fique registrado, porque como está na internet, então a pessoa pode apagar. Para que fique registrado, que você tenha isso documentado, né, com prova documental em processo, caso a pessoa entre com o processo, você precisa fazer isso. E, claro, sempre, se for possível, esteja acompanhado de um advogado. Você pode tanto entrar na esfera criminal, que foi como aqui a pergunta, né, a pessoa fez, o vazamento de dados pode ir para a esfera penal, então, sim, pode ir. Você pode entrar com um boletim, fazer um boletim de ocorrência, fazer um procedimento pela esfera criminal, né? E também pela esfera civil. Então, você também pode entrar com um processo pedindo os danos morais, danos materiais. Claro que nós sempre vamos analisar caso a caso, é um exemplo do que a gente está exemplificando, sempre tem que ser analisado isso. Mas é importante colocar essa informação para as pessoas, porque muitas pessoas, elas têm medo de seguir todo o processo, de seguir todo o procedimento que tem que ser feito. Porque ela já teve os dados vazados, já foi exposta, então tem medo de julgamento. Mas o que você precisa pensar? É que se isso aconteceu com você, provavelmente esse criminoso, ele pode também estar fazendo isso com outras pessoas. E se foi em um site, ou em algum aplicativo, ou até mesmo em alguma empresa, você precisa denunciar. Por quê? Porque essa empresa, ela precisa tomar medidas de segurança para que isso não possa acontecer, né? Então, você precisa seguir esse procedimento para que não aconteça não somente com você, mas com outras pessoas, porque a gente sempre pensa na coletividade também. E a prevenção, quando o assunto é dado pessoal, a prevenção é sempre o melhor remédio, sempre o melhor caminho a ser seguido. Então, as empresas também precisam saber que as informações foram vazadas dentro do seu site ou dentro das suas instalações, se for no ambiente corporativo ali, precisam tomar as medidas de urgência, né, as medidas para que isso não aconteça. E com relação à esfera de tratamento, como que funciona, Karen? As pessoas têm algum tipo de tratamento para melhorar esses sintomas que você trouxe, de ansiedade, de crise de pânico? Uhum, né? Eu acredito que quando a gente já identifica alguns desses sintomas, né, ainda mais frente a um acontecimento desse, de vazamento de dados, que é algo sério, né?
Eu acho que a gente precisa identificar o que é que eu estou sentindo, né? O que eu estou sentindo? Se eu percebo que já não está mais no meu controle, obviamente que eu preciso buscar ajuda para conseguir compreender o que está acontecendo também, né? Por conta de que tudo isso, toda essa situação, ela pode aí gerar um trauma. E qual é a dimensão desse trauma? Tudo isso vai ser avaliado, né? Vai ser realizado o acolhimento para identificar toda essa situação voltada para esse vazamento de dados, e não só isso, né? Porque eu acredito que a pessoa ela é uma história, né? Cada um tem a sua história por completo. E muitas vezes, Lio, esse acontecimento de vazamento de dados, quando ele ocasiona um trauma, às vezes ele foi ali a pontinha do iceberg, né? Mas tem muito mais coisa por trás disso para resultar em um trauma. E aí é onde a gente vai analisar tudo isso também. E vai também identificar qual é a estrutura desse núcleo social, né? Desse núcleo familiar também. Aonde que isso aconteceu? Qual é a intensificação do fato, né? Então, tudo isso vai ser avaliado. Porque muitas vezes a gente pensa em transtorno como algo pontual, né? Que aconteceu ali e explodiu. E não, na verdade, são coisas que vêm acontecendo na nossa história, muitas vezes na infância, né? Estou dando aqui alguns exemplos, né, do que pode ser, mas não tem uma regra, é muito relativo de pessoa para pessoa. Então, é importante, sim, né, buscar esse tratamento, buscar essa ajuda. Eu falo que a psicoterapia ela é para todo mundo, né? Não somente quando a gente identifica isso, não somente que a gente precisa ter um trauma, um transtorno ou qualquer coisa relacionada para que a gente busque, né? Psicoterapia é autoconhecimento, busca, tem vários benefícios aqui que eu sou meio suspeita para falar, né? E até mesmo porque, Karen, às vezes essas pessoas elas acessam plataformas ou aplicativos, sites, sem mesmo procurar saber se realmente elas precisam. Porque hoje em dia nós estamos nessa sociedade da informação, onde tudo é viral. Então, você vê um aplicativo que alguém te falou que é legal, você nem vai utilizar, mas você baixa esse aplicativo, coloca suas informações ali e você nem utiliza esse aplicativo mais, mas tá ali. O que acontece? Se ele não tivesse nenhuma segurança, criminosos podem acessar esse aplicativo ali, instalar sistemas, programas maliciosos que vão coletar as informações dessas pessoas. Então, para elas entenderem quanto isso é venenoso para elas, é importante que elas façam esse tratamento de autoconhecimento também com uma psicóloga, uma terapeuta, porque muitas vezes elas estão ali naquele momento de consumo, mas elas nem precisam e estão colocando as suas informações em risco, né, sendo vulneráveis, assim também como a sua família, porque quando um criminoso ele consegue acessar os seus contatos, eles conseguem até entrar dentro da sua conta bancária, retirar valores ali da sua conta, acessar os dados dos seus contatos, dos seus familiares, pedir dinheiro. Tem muitas pessoas, apesar de que muita gente já sabe que isso acontece, mas tem muita gente que cai. Como eu te falei, geralmente sempre quem tem mais idade, que não tem muito acesso, que não sabe muito disso. Então a gente sempre precisa estar atento a isso, né? Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Gente, quem tiver... Oi? Eu tenho uma pergunta. Você tem? Coloca aí, então. Deixa eu falar aqui. Você falou da importância do boletim de ocorrência, né? E aí, quando a pessoa ela vai fazer esse boletim de ocorrência,
é importante ela ter um print ali do que aconteceu, se foi na internet, principalmente, ou não? Olha, é importante que ela tenha, mas não é necessário, porque aquele boletim de ocorrência, ela vai informar o que aconteceu com ela. Se ela não tiver o print ali naquele momento, provavelmente quem atender ela vai falar, olha, eu preciso então que você me traga os documentos para que nós possamos iniciar a investigação. No curso da investigação, ela também pode apresentar esses documentos. Mas é importante que ela leve, por quê? Porque isso deixa registrado e documentado que isso realmente aconteceu com ela. Se possível, ela faça esse registro em ata notarial, porque, como eu falei, na internet a pessoa coloca ali o que quiser, né, as imagens, ou até mesmo outros tipos de dados, e depois tira. Então, para que isso não aconteça, ela pode deixar isso registrado em ata notarial num cartório. Mas aconteceu, imediatamente vá a uma delegacia e faça um boletim de ocorrência. Dependendo do caso, dá até para fazer online. Mas, se puder, for acompanhado de um advogado, melhor, e daí o advogado vai orientar da melhor forma. Mas faça o boletim de ocorrência para que isso não aconteça com outras pessoas. Porque às vezes a gente tem medo de ser julgado, mas sempre lembrando que nós somos, quando acontece isso com a gente, nós somos a vítima, né? E aquela pessoa que é criminosa, ela precisa parar de fazer isso, parar de fazer esse tipo de conduta. O que acontece muito, por exemplo, é os dados vazados e a pessoa começar, um criminoso, começar a enviar e-mail dizendo, olha, eu tenho suas informações, você precisa me dar dinheiro, ou até mesmo mandar por WhatsApp. E às vezes a pessoa fica com medo, até às vezes tem problema mesmo, a gente não sabe muito bem, mas fica com muito medo e paga. E aí fica naquela corrente de sempre estar pagando. Chega uma hora que aí causa sérios problemas emocionais, até a gente tem casos que até chega a ter que fazer tratamentos muito pesados para segurar toda essa situação, porque não para, né? Não para de ter que pagar, de ter que fazer isso para esses criminosos. Então, não deixe de fazer o boletim de ocorrência, de fazer a denúncia. Inclusive, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela também tem um canal no site dela, quem quiser pesquisar, é a ANPD, o canal de denúncias, que você pode ir lá e colocar o que aconteceu com você, se foi numa empresa, por exemplo, ou num site, ou num aplicativo, porque daí eles também vão fiscalizar, além de você fazer todo o procedimento que eu disse, que é ir na delegacia, fazer o boletim de ocorrência, registrar, se for em redes sociais, na internet, registrar em ata notarial. É interessante também você fazer esse tipo de denúncia, porque daí o órgão vai fiscalizar esse ocorrido também. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui, deixa eu ver. Esse aqui já foi. Aqui. O que fazer quando já estou cadastrado, já cadastrou os dados em alguns sites? Deixa eu ver aqui, apareceu tudo aqui. Você consegue fazer essa... Você conseguiu ler? Conseguiu. Você consegue fazer essa... Deixa eu ver aqui. Essa ação. Sim. Você consegue. Todo site, aplicativo, ele tem que ter os termos de uso e a política de privacidade. Que a política de privacidade lá vai ter como eles utilizam os seus dados pessoais, de que forma, quais são os dados pessoais que eles coletam. E caso você queira retirar suas informações daquele site, você tem que entrar em contato com esse site, com essa empresa, tem que ter um canal de comunicação lá na política de privacidade deles. Você entra em contato e pede que eles retirem os seus dados daquele site. Inclusive, já aconteceu comigo, eu já entrei em contato com uma empresa e pedi para eles retirarem as minhas informações. Tinha feito cadastro no site, não queria mais receber e-mail daquela empresa, e eu entrei em contato, falei, olha, não quero mais, quero que retire o meu e-mail, meu contato, meu telefone do seu banco de dados. Ele retirou, eu não recebi mais. Então, você pode, eles têm um prazo, viu? Quando você faz essa solicitação de exclusão das suas informações, eles têm um prazo de até 15 dias
para retirar e te dar um retorno dizendo que retirou suas informações. Sim. Tem até alguns e-mails que lá no rodapé já tem essa informação, né? Eu andei observando que se você não quiser mais, né, clique aqui para não receber mais, para ter os seus dados excluídos. É a mesma coisa? Exatamente. É a mesma coisa, exatamente. Que daí você te dão essa opção de que você retire. Deixa eu ver aqui. Gente, se vocês tiverem dúvidas e perguntas para Karen, pode mandar aqui que a gente vai conversando. Aqui tem uma: como se prevenir de situações como essas. Olha, gente, eu sempre oriento o seguinte: você baixa aquele aplicativo de autenticação de senhas, ao invés de fazer a autenticação de 2 fatores pelo celular. Não sei se vocês utilizam dessa forma, mas ele é mais seguro. 100% seguro nós nunca estaremos, infelizmente. Porque cada dia que passa, os criminosos eles vão evoluindo. Mas quando você conecta o seu telefone às suas redes sociais, por exemplo, aquela autenticação de 2 fatores, e você dá a eles, caso eles consigam acessar a sua rede social, você dá a eles o acesso a eles terem acesso ao seu telefone, que já aconteceu, inclusive, eles conseguem acessar o seu telefone pelo número que você cadastra ali na rede social. Então, de preferência, atrele a sua rede social a um aplicativo de autenticação de senhas para você não deixar o seu telefone lá cadastrado, no e-mail, rede social, tudo que te der essa opção. E também, gente, não clique em links que mandarem para vocês. Desconfiem sempre de promoções de restaurantes, de lojas, porque já acontece muito e com pessoas que eu conheço de receberem uma promoção de uma loja e clicarem no link e não era, porque o criminoso ele clonou o site da loja, a rede social da loja, o Instagram, e a pessoa acabou sofrendo golpes ali. Na verdade, a pessoa, além de sofrer o golpe, o criminoso conseguiu hackear a conta dessa pessoa, o Instagram dessa pessoa. Então, sempre busque formas de se prevenir quanto a isso. Um app, olha, eu utilizo um que chama, o Google Authenticator. Acho que é Authenticator, assim que fala. Ele é muito bom, eu utilizo ele para tudo, para e-mail, para Instagram, Facebook. Ele é muito bom, ele é fácil de usar, mas realmente, gente, tirem o telefone da autenticação de 2 fatores, porque você fica um pouco mais vulnerável com relação a isso. Como se prevenir, Karen, com relação aos danos emocionais? Como você se blindar disso? Como você, quando tiver acontecer um vazamento de dados ou de fotos, como você se blindar dessa situação? A prevenção de sempre estar com acompanhamento psicológico é a melhor solução? Ou existem outras soluções que você indicaria, por exemplo? Eu sempre vou falar do acompanhamento, né? Mas eu acho assim que uma tendência do ser humano em geral, quando a gente pensa em vazamento de dados, né? A gente tende a ter pensamentos catastróficos, né? É o que a gente chama, dentro da psicologia, de pensar sempre no pior, né? Então, eu sempre vou imaginar o pior cenário, a pior condição, a pior situação, tudo de pior que pode acontecer. E aí eu não consigo enxergar as soluções para isso. Porque a gente trouxe aqui várias alternativas, né? Principalmente aí na prevenção, de pensar um pouco nessas soluções, em como fazer, né? Que caminho iniciar, qual ajuda profissional buscar. Então, a gente precisaria, inicialmente, quando se vê uma situação dessa, não ter esses pensamentos catastróficos, porque é algo que vai ocasionar aí muitos danos emocionais
e muito maiores também, né? Se a gente para pensar. Então, o acompanhamento, ele é, sim, importantíssimo, mas a gente também precisa desenvolver aí o nosso autocontrole, né? Porque a gente tem uma tendência mesmo a ter esses pensamentos catastróficos em tudo, em todas as situações, né? Vou dar aqui um exemplo bem bobo que eu costumo usar, mas que acontece. Às vezes eu tô andando na rua, tropeço, né? O que eu penso? Eu vou pensar, vou ficar brava, né? Poxa, olha, tropecei, ai, que raiva. Vou ver se não tem ninguém olhando, porque eu me importo com o que o outro vai achar disso, né? Mas nenhum momento eu paro para pensar e refletir. Nossa, que bom que foi só um tropeço, né? Eu não quebrei meu pé, eu não quebrei minha perna. Então, a gente está sempre voltado a ter esses pensamentos catastróficos. E isso é para qualquer situação, né? Às vezes cai um copo, quebra um copo. Eu vou pensar, poxa, né? Era um copo que eu gostava e tal. Mas eu não vou pensar, ainda bem que não me cortei, ainda bem que não me feri. Né? Então a gente tem essa tendência a ter esses pensamentos mais negativos, vamos dizer assim, né? Então evitar isso também é um caminho, né? Também vai auxiliar aí a buscar uma resolução para essa situação como um todo. Ou seja, ficar tranquilo, ficar calmo, tente manter o autocontrole e busque a solução. Porque a pessoa fica desesperada, e agora o que eu faço? Que até cega a gente, né? Quando a gente não tem... acontece alguma coisa inesperada, um vazamento de dados, ele é inesperado. Ninguém quer que isso aconteça. Por mais que as pessoas elas não tenham ainda essa cultura de proteger as suas informações, elas não querem que isso aconteça. Então, acessar aplicativos que outras pessoas indicam, sendo que ela não vai utilizar, ela não leu a política de privacidade, como aquele aplicativo lida com as informações dela, ela não faz isso não é porque ela não quer, não é porque ela quer que as suas informações sejam vazadas, mas é porque muitas vezes a gente sempre vive naquela correria do dia a dia, que é o seguinte, não tenho tempo. Então, por exemplo, você passa as suas informações, você vai no hospital, você passa as suas informações que te pedem, porque você quer sair daquela situação. Você não quer perder, entre aspas, perder tempo. Não é perder tempo. Quando você pergunta para a pessoa por que ela quer as suas informações, ela vai te responder e te dar mais transparência a como suas informações serão tratadas ali. Mas você está na correria, então você não quer perder tempo. Você quer baixar um aplicativo e não utilizar, mas você quer baixar aquele aplicativo, cadastrar seu telefone, seu e-mail, você quer aquele momento, mas você também não quer perder tempo, então você não quer saber como que ele lida. E com isso você se torna vulnerável à aplicação de golpes na internet ou de qualquer jeito que o criminoso consiga ter as suas informações ali por você estar vulnerável, por você ainda não ter essa política, esse pensamento de eu preciso proteger as minhas informações porque elas são importantes. Porque os dados pessoais, eles são rastros da nossa personalidade, eles são quem nós somos, né? Então, a gente precisa criar esse hábito de procurar proteger as nossas informações, até que surgiu uma pergunta aqui, que falou o seguinte, deixa eu ver se eu consigo aqui achar a pergunta. Aqui, achei. E a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Exatamente, a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente. É incrível isso. Todo mundo pensa assim. Até a gente também, hoje em dia, trabalhando na área de privacidade e proteção de dados, eu não tenho mais esse pensamento. Eu sempre tenho um pensamento de prevenção. Então, eu sempre busco o que pode acontecer, como eu posso evitar. Então, aqui perguntado, qual a importância de pessoas leigas em direito estarem informadas sobre a LGPD? Justamente por isso, porque a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é conhecida como LGPD, ela veio para dar mais segurança e proteção às nossas informações, proteger os direitos fundamentais,
à privacidade, à liberdade, ao desenvolvimento da personalidade. Por quê? Porque antes dessa lei, as nossas informações elas estavam sendo utilizadas sem que nós soubéssemos como estavam sendo utilizadas. Porque todo mundo precisa de dados. As empresas elas funcionam com dados e não é ruim coletar dados, as empresas tratarem as nossas informações. Ao contrário, dá mais crescimento para as empresas, para as pessoas, mas elas devem ter transparência quando elas coletarem as nossas informações, quando elas guardarem de alguma forma as nossas informações. Por exemplo, o que acontecia? Uma pessoa ia numa farmácia e queria comprar um medicamento, mas para comprar aquele medicamento ou qualquer coisa que estivesse vendendo ali na farmácia, um leite, tinha que dar o seu CPF. E, na verdade, não pode de jeito nenhum. Por quê? Para você comprar uma coisa numa farmácia, em qualquer lugar, não necessariamente você precisa dar seu CPF. Inclusive, tem uma lei aqui no estado de São Paulo que proíbe que farmácias peçam o nosso CPF para vender produtos ou medicamentos, salvo se for alguma obrigação legal da Anvisa, por exemplo, quando tem aqueles medicamentos controlados, né? É controlados que chama, aqueles medicamentos que tem que vender com receita. Aí sim, precisa saber quem é a pessoa que está comprando. Ou também quando você quer participar de algum programa de fidelidade ali daquela farmácia. Então, ela tem que ser clara e dizer, olha, eu estou coletando o seu CPF, os seus dados, porque você vai participar do programa de fidelidade. Mas com quem ela vai compartilhar essas informações? Que é um outro ponto. O que acontecia? Compartilhava com planos de saúde e aí, imagina, todo mês você vai na farmácia e compra um tipo de medicamento. Você tem uma alergia X. Aí, o que acontece? Você tem essa alergia, todo mês você vai lá. A farmácia passa essas informações. Olha, ali todo mês vem aqui e compra esse medicamento. Então, ela tem esse problema aqui de saúde. O que o plano de saúde fazia? Te oferecia um plano de saúde ou num valor mais alto, porque você já tinha um problema, ou até especificamente para aquilo, para te induzir a você comprar. Então, não pode. Eles podem pedir o seu CPF se for para medicamentos controlados, né? Que precisa realmente da receita ou alguma obrigação legal da Anvisa. Ou se você quiser participar de um clube de pontos deles, mas eles têm que te falar isso. Agora, você chega na farmácia para comprar alguma coisa e eles falam, olha, preciso do seu CPF. Não existe isso, gente. Não existe isso. Aqui em São Paulo não pode. Inclusive, quando eu vou na farmácia, sempre falo, assim, eles até tinham que ter cartazes afixados nos estabelecimentos falando isso pra gente. Em algumas farmácias eu vejo, não em todas. Então, Kátia, aí na Bahia, eu não sei não sei se tem essa lei. Posso até depois ver para você. Mas aqui no estado de São Paulo, ela tem essa lei que as farmácias não podem exigir o nosso CPF para a compra de produtos, tá? Exceto nos exemplos que eu já citei aqui. Sim. E acontece, né? Acontece com uma certa frequência. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta que a gente pode ajudar aqui as pessoas. O que fazer se isso acontecer? Nós já falamos. Você quer falar mais alguma coisa, Karen, sobre isso? Sobre a questão do tratamento? Que você já falou que a pessoa precisa ter autocontrole. Isso, né? Eu acho que em relação ao tratamento, né, ou a busca por esse tratamento, se a gente identificar que que a situação ela já está fora de controle, né? Voltando lá para todos aqueles danos, né, que acontecem aí com uma maior frequência, a ansiedade, o pânico, a baixa autoestima, estado depressivo ou deprimido, estresse.
Então, se a gente identifica que isso está acontecendo com uma certa frequência, que não está mais dentro do nosso controle, é necessário sim, né, buscar ajuda, porque a situação ela pode agravar, né? Principalmente, né, Karen, se essas informações vazadas forem informações muito confidenciais, como acontece muito em relacionamentos, né? Até sai um pouco da esfera da LGPD, mas entrando também nessa parte que é importante, quando você tem um relacionamento, homem e mulher, enfim, aí, do jeito que cada um tiver na sua orientação sexual, e você não dá o consentimento daquela pessoa ter fotos suas, e ela simplesmente faz vídeos ou fotos e vaza na internet. Imagina a cabeça dessa pessoa. Essa que mais precisa de um acompanhamento psicológico, de um tratamento. E sempre lembrando que se acontecer com alguém que você conhece, oriente essa pessoa a ela não ter medo e nem vergonha de correr atrás dos seus direitos, de ter a sua honra, a sua imagem, né, de forma restabelecida, que realmente é muito difícil quando acontecem situações como essa. E existem leis que protegem essas mulheres, ou homens, enfim, dependendo aí, como eu falei, da orientação sexual de cada um, mas que defendem isso, que não deixam essas pessoas à mercê desses criminosos, porque quem faz isso realmente são criminosos. Sim. Aqui, as cobranças impostas por um mundo... As cobranças impostas por um mundo cercado de posições, status e dinheiro, que foram resumem a problemas emocionais vivenciados pela população, Karen? Sim, né? Infelizmente, sim. A gente tem um autor, né, Vygotsky, que ele diz aí que nós somos influenciados pelo meio que nós estamos inseridos, né? Então, sim, essas circunstâncias, status, dinheiro, fama, né, como você disse aí, Arnaldo, vão sim influenciar possíveis problemas emocionais vivenciados por toda a população por conta disso, né? Porque o meio que a gente está inserido, ele vai ter uma certa influência sobre nós. Por exemplo, se a gente viaja para um outro estado, onde tem um outro sotaque, a gente fica lá por 3 meses, como que a gente volta? Já falando meio arrastado, né? É verdade. Então, isso é um exemplo, assim, bem simbólico mesmo, de como as outras pessoas influenciam em nós, mesmo que de maneira inconsciente, né? E aí, eu entrando... Pode falar? Não, pode. Quer falar? Imagina, depois eu complemento, só falo. Uhum. A hora que você falou na questão das imagens, por isso que hoje é necessário ter aí o termo de uso de imagem, né? Por conta disso Sim. também. Eu não posso sair tirando foto das pessoas e postando, mesmo que seja ali uma reunião, um evento, qualquer coisa do tipo, sem o consentimento, sem um termo de uso de imagem, não é mesmo? Exatamente. Inclusive, isso entra na Lei Geral de Proteção de Dados. Além que tem outras leis também que tratam do direito da imagem. Mas, quando você vai utilizar imagens de pessoas com finalidade econômica, por exemplo, nós, pessoas que somos autônomas, eu advogada, você psicóloga, vamos utilizar imagens dos nossos clientes nas nossas redes sociais, por mais que não seja a finalidade de colocar na nossa rede social, ali está subentendido que, de alguma forma, nós vamos ter uma finalidade econômica, porque outras pessoas vão ver aquelas imagens, vão ver nosso trabalho, e, então, aquilo ali você precisa pedir autorização, que é o consentimento dessa pessoa, e tem que ser um consentimento livre. Essa pessoa realmente autorize mesmo. E tem outra coisa, se ela autorizar, ela pode também, em outro momento, falar, olha, não quero mais que a minha imagem esteja na sua rede social, eu quero desvincular. E você precisa desvincular. Se você não desvincular,
ela pode também te denunciar aí para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fazer todo aquele procedimento que eu já falei anteriormente, judicial, e você fica sujeito a isso, a ter que tirar essas imagens. Se você colocar de forma indevida, então, o que acontece muito, que inclusive outro dia me perguntaram, eu trabalho com crianças e eu posto as fotos das crianças na minha rede social. Não pode, gente. Se você não pedir autorização para os pais dessas crianças, você não pode utilizar. Ah, mas é na minha rede social, para as pessoas verem e tudo mais. Por mais que você ali não esteja divulgando de alguma forma o seu trabalho, dizendo, olha, eu trabalho, você é psicólogo, eu atendo crianças nesse endereço, e olha aqui a imagem de uma criança você atendendo. Mesmo que você coloque a foto dessa criança com você, que tem uma conotação no seu trabalho, que diz respeito ao que você faz, você precisa pedir autorização. Porque se você não faz isso, você está violando um direito da criança. Porque a criança, ela não tem ainda o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento social dela. Nós, enquanto sociedade, precisamos cuidar dessas crianças e todas as informações que dizem respeito a elas precisam ser autorizadas, conversadas com os pais ou o responsável legal dessas crianças. E é o que acontece muito, cara. Utilizar as imagens das crianças sem autorização. Outro dia, aconteceu um caso bem polêmico, não sei se vocês ficaram sabendo, que foi do tatuador. Ele pegou a imagem de uma criança na rede social e ele tatuou o rosto da criança no braço de um desconhecido. O que aconteceu? Ele ganhou um prêmio disso. Aqui em São Paulo, ele ganhou um prêmio. O que aconteceu? A mãe dessa criança falou, como assim? Eu acho que a criança tinha 4 anos. Como assim a imagem do meu filho está no braço de um estranho? Imagina. No braço de um estranho que não sabe quem é, não conhece, pegou a imagem sem autorização na rede social. Uma outra coisa, utilizar as imagens em redes sociais. Você viu uma foto e pegou, também não pode. Porque aquela imagem, por mais que ela é pública, não te dá o direito de você utilizar para outras finalidades, que não aquela que está ali na internet, na rede social da pessoa. E aí, esse caso da foto está no processo judicial, ainda não foi resolvido nada, mas provavelmente esse tatuador ele vai ter que ressarcir essa família. Uhum. E aí, quando você disse assim, né, Lil, às vezes, né, antes eu tinha autorizado e agora eu não quero mais e é um direito da pessoa, né? Eu acho que faz muito sentido, porque nós somos pessoas que nós estamos em constante evolução, né? E aí, e a gente pode aplicar isso em outras situações também. Às vezes, há 2 anos atrás, eu gostava da cor rosa. Hoje eu já não gosto mais, né? E tá tudo bem, a gente precisa respeitar essa decisão e aceitar isso também. E a semana passada eu autorizei a publicação da minha foto e hoje eu não quero mais que ela esteja lá, né? E tá tudo bem também. Eu acho que respeitar o outro em relação a isso, em relação às suas escolhas e a toda essa dimensão é algo que a gente que precisa acontecer com mais frequência, né? Exatamente, concordo com você, totalmente. Quem tem mais dúvida, alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui colocou aqui no meu estado, deixa eu ver aqui, peraí que eu não consegui ler aqui. Aqui no meu estado, pedem, perdi aqui a frase da Janete. Aqui no meu estado pedem o CPF. Então, Janete, você precisa ver se no seu estado tem, assim, olha, independente do estado, a farmácia realmente não pode pedir seu CPF para te vender um produto, exceto se realmente for necessário, como a gente já falou, por obrigação legal da Anvisa, como acontece com os medicamentos controlados, precisa dar o documento e tudo mais. Mas aqui no estado de São Paulo, além disso, existe também essa lei
que diz, olha, você não pode, de hipótese nenhuma, pedir o CPF das pessoas, exceto se elas quiserem participar de um clube de pontos ou dos medicamentos controlados. Aí no seu estado, não sei de qual estado que você é, Janete, mas aí no seu estado eu não sei como está isso, se tem alguma lei específica que trata desse tema. Qualquer coisa me manda mensagem no direct que eu vejo para você. Tem uma outra pergunta aqui, Lil, do William. Ele está querendo saber se existem alguns bancos de dados de imagens específicas que podem ser utilizadas comercialmente por uma empresa, correto? Existe sim. Eu não tenho agora o nome especificamente, mas existe alguns bancos de dados, de imagens, que são públicos. Até que você paga, são imagens que já têm os direitos autorais e tudo mais. Tem um que eu acho que chama, tem o Canva, que eu sei que tem bancos de imagens lá. Tem eu não sei se é FREAC que chama, não lembro agora exatamente. Mas acho que tem uns 3 que você entra lá, que você pode pegar aquela imagem. Sempre acho que tem que pagar um valor, o Canva também, tem algumas que são gratuitas, outras que tem que pagar, mas das imagens das redes sociais, que estão lá nas redes sociais, você não pode pegar, porque aquela imagem, ela está ali com uma finalidade, que é estar na rede social daquela pessoa. Se você quiser pegar aquela imagem, você precisa pedir para a pessoa, de autorização para a pessoa, para você poder utilizar aquela imagem. Se ela te autorizar, ok, se não, você não pode, né? A imagem é dela, é o dado social, é o dado pessoal dela. Então, você não pode utilizar. Podem ser utilizados comercialmente por uma empresa, correto? Ele colocou aqui. Veja algumas empresas que utilizam bastante esses bancos de dados em marketing, sim. Inclusive, gente, vocês que utilizam bastante marketing para mandar mensagens, para oferecendo serviços ou produtos, se for mensagens de textos como WhatsApp, ou até e-mails também, é sempre bom deixar uma mensagem ao final dizendo, olha, se você não quiser, antes de mandar, você precisa, no primeiro contato, se possível, perguntar para esse cliente ou para esse prospect se você pode mandar essa mensagem para ele oferecendo os seus produtos ou seus serviços. De preferência que você deixe registrado por e-mail ou um documento que ele assine, coisa simples, nada muito formal, mas que você tenha isso documentado. E sempre ao final das mensagens, colocar a informação. Caso você não queira mais receber esse tipo de mensagem, que você solicite para sair da lista de transmissão. Né? Acontece muito de você enviar as mensagens no WhatsApp, por exemplo, oferecendo produtos ou serviços. Então, é sempre bom deixar claro que aquela pessoa tem total liberdade de pedir para você para sair daquela lista de transmissão ou do seu e-mail, da sua lista de e-mail marketing. Mais alguma dúvida, gente? O que fazer se isso acontecer? Acho que aqui as perguntas da caixinha de perguntas que eu abri hoje, todo mundo nós respondemos para as pessoas. Então, assim, se você fez cadastro em algum site e você não quer mais continuar com esse cadastro, você pode entrar em contato pelo site da política de privacidade deles, que lá na política de privacidade tem que ter o contato da pessoa responsável. Então, você manda um e-mail e pede para retirar os seus dados daquele site. Daí eles têm um prazo de até 15 dias para te responder, dizendo que tirou, quais medidas que eles tomaram, como você deve proceder. Deixa eu ver mais alguma outra informação. Bom, já queria agradecer aqui, eu vi vários elogios, né, de vocês que estão aqui, e agradecer também por vocês estarem aqui, né, eu acho que quando a gente pensou em juntar aqui os nossos conhecimentos e trazer um pouquinho disso a vocês, eu acho que pensando sempre em promover aí um auxílio, uma orientação, né, Lil? Exatamente. Muito obrigada aí
pelos elogios de vocês, pela participação também, né? E eu me coloco aqui à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, que porventura não enviou aqui, pode estar enviando no meu direct também. Karen, qual é a sua rede social? Como as pessoas te encontram? Tá como psicóloga Karen Modafari. Eu vou digitar aqui nos comentários. Isso, caso alguém queira te seguir, acompanhar o seu trabalho, falar mais sobre essa parte do tratamento, do acompanhamento com relação aos danos emocionais que são gerados, né? Tanto aí, independente, hoje a gente está falando aqui sobre os vazamentos de dados pessoais, a gente sabe que nessa esfera da nossa mente, existem vários pontos a serem trabalhados, que quando fala em dados pessoais, já é assim, algo que explode, né? Porque realmente, como a gente falou, a gente fica muito assustado, não sabe muito bem como agir, o que fazer. Por isso que é importante ter esse acompanhamento. Mas a Karen também fala de outros assuntos, né, Karen, lá no seu perfil, sobre como tratamentos, enfim, é bem legal lá, sigam. O meu também é lioliveira.adv, quem quiser me seguir, quem ainda não segue, vou colocar aqui também. É isso, gente. Olha, Lil, queremos mais lives, né? Eu acho que a gente poderia deixar em aberto aí, para que vocês possam sugerir temas também, né, Lil? Quem sabe? Exatamente. Vamos abrir uma caixinha de perguntas para as pessoas, quem quiser lives de assuntos variados, da questão aí da psicologia e também da área de proteção de dados. Todo mundo muito bem-vindo. Muito obrigada, gente. Nós agradecemos muito vocês estarem aqui com a gente nessa live, nossa primeira live de 2023, né, Karen? Pois é. E é isso aí.